E se eu te disser que existiu um filme de super-herói dos anos 90 que veio antes da explosão da Marvel nos cinemas, tinha tudo para virar uma grande franquia e mesmo assim acabou sendo esquecido por muita gente? Pois é, o Fantasma de 1996 trouxe um dos heróis mais antigos da história dos quadrinhos para as telas, com aventura, ação e um estilo clássico que lembra muito filmes como Indiana Jones, mas que por algum motivo não conseguiu conquistar o público na época. E o mais curioso é que hoje esse filme é lembrado por muita gente com um certo carinho, quase como uma relíquia escondida dos anos 90 que pouca gente realmente conhece. Mas antes da gente entrar nessa história, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você vai descobrir curiosidades, bastidores e histórias de filmes que muita gente nem lembra mais. O Fantasma, o herói dos quadrinhos em ação, numa fantástica aventura. Atire! Lutando contra terríveis e poderosos malfeitores. Billy Zane, Catherine Zeta-Jones, o Fantasma, nesta segunda, em Tela Quente. O Fantasma de 1996 chegou aos cinemas como uma tentativa ousada de trazer para o público um dos heróis mais antigos da história dos quadrinhos. Criado por Lee Falk, muito antes da popularização dos super-heróis modernos que dominam o cinema hoje. Diferente dos heróis que estamos acostumados atualmente, o Fantasma não é um personagem com superpoderes tradicionais, mas sim um símbolo que atravessa gerações, conhecido como o Espírito que Anda, uma figura que luta contra o crime há séculos através de uma linhagem familiar. A história do filme acompanha essa ideia de legado, mostrando que o fantasma atual é apenas mais um sucessor de uma longa linha de guerreiros que assumem a identidade para manter viva a lenda e proteger o mundo contra o mal. Logo no início, o filme apresenta essa mitologia de forma direta, estabelecendo o tom de aventura clássica que vai acompanhar toda a narrativa, muito inspirado em histórias pulp e filmes de exploração como Indiana Jones. O protagonista, interpretado por Billy Zane, assume o papel com uma abordagem mais séria e contida, tentando transmitir a ideia de um herói lendário, quase imortal aos olhos daqueles que acreditam em sua história. A trama principal gira em torno de 3 caveiras místicas, artefatos antigos que juntos concedem um poder imenso e que acabam se tornando o objetivo de um vilão ambicioso disposto a tudo para dominá-las. Esse vilão é Xander Drax, interpretado por Treat Williams, um milionário excêntrico que representa bem o estilo exagerado dos antagonistas clássicos de aventura. A busca pelas caveiras leva a história por diferentes cenários, começando na selva africana e avançando até grandes centros urbanos, criando uma sensação de jornada global que reforça o estilo de aventura do filme. Durante essa jornada, o filme também apresenta a personagem Diana Palmer, interpretada por Kristy Swanson, que traz um contraponto ao protagonista e ajuda a desenvolver o lado mais humano da história. Outro nome que chama a atenção no elenco é Catherine Zeta-Jones, que aparece em um papel marcante e adiciona ainda mais carisma à narrativa. Visualmente, o filme aposta em um estilo bastante característico dos anos 90, com cenários grandiosos, figurinos marcantes e uma tentativa clara de recriar o clima das aventuras clássicas dos quadrinhos. Esse estilo é proposital, já que a intenção nunca foi
modernizar completamente o personagem, mas sim manter a essência original da obra, algo que acabou dividindo opiniões. Por um lado, muitos elogiaram o visual e o respeito à estética clássica, destacando o cuidado com a ambientação e a identidade do filme. Por outro lado, essa mesma escolha fez com que parte da crítica considerasse o filme datado, como se ele já estivesse ultrapassado mesmo no momento do lançamento. E é exatamente aqui que começam os principais problemas, apontados pela crítica, que considerou o roteiro simples demais e sem profundidade suficiente para sustentar a proposta. A história segue uma estrutura bastante previsível, com poucos momentos realmente surpreendentes, o que acabou diminuindo o impacto geral do filme. Além disso, o personagem principal foi visto por alguns críticos como pouco desenvolvido, com uma personalidade mais rígida e distante, o que dificultou a conexão com o público. Mesmo assim, o filme não deixou de ter seus pontos positivos, especialmente para quem aprecia esse estilo mais clássico de aventura, onde o foco está na jornada e não necessariamente na complexidade da narrativa. Outro aspecto interessante é que o filme foi claramente pensado como o início de uma franquia, com espaço para continuações e expansão desse universo. No entanto, o desempenho nas bilheterias ficou abaixo do esperado, o que acabou interrompendo qualquer plano de sequência e transformando o projeto em uma obra única. Com o tempo, o Fantasma passou por um processo curioso, sendo redescoberto por novas gerações através da televisão, VHS e DVD, ganhando um status diferente daquele que teve no lançamento. Hoje, ele é visto por muitos como um filme cult, principalmente por quem tem nostalgia dos anos 90 e aprecia esse tipo de produção mais simples e direta. Essa mudança de percepção mostra como o contexto pode influenciar completamente a forma como um filme é recebido ao longo dos anos. O que antes era visto como um fracasso ou uma tentativa mal sucedida, hoje pode ser encarado como uma obra interessante dentro de um período específico do cinema, e talvez esse seja o maior valor de O Fantasma de 1996, não como um grande sucesso ou um marco do gênero, mas como um retrato de uma época em que os filmes de super-herói ainda estavam tentando encontrar seu espaço, antes de universos compartilhados, antes de grandes efeitos digitais dominarem tudo. Existiam produções como essa, que apostavam mais na estética, na aventura e na simplicidade. No final, O Fantasma é um filme que pode não ter alcançado todo o seu potencial, mas que ainda assim conseguiu deixar sua marca, mesmo que de forma discreta. E para quem gosta de revisitar obras esquecidas ou entender a evolução do cinema de super-heróis, ele acaba sendo uma experiência interessante e até surpreendente em alguns momentos. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos como esse para vocês. Aproveita e comenta aqui embaixo o que achou do vídeo e também que tema você gostaria de ver nos próximos. Muito obrigado por assistir até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!